Paz do Senhor, igreja. Amém. Abram vossas Bíblias em Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e versículo 22. Amém. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém. Somente até aqui, podem se assentar. Gostaria muito de primeiramente agradecer a Deus e a oportunidade também. Espero que o Senhor Jesus ele me use poderosamente para falar com vocês nessa noite. Que o Espírito Santo ministre essa palavra poderosamente no coração de vocês. Amém. Antes de começar a falar do texto em si, de Jesus anda por cima do mar, eu quero falar um pouco antes. No começo do capítulo 14 de Mateus, Mateus nos relata sobre a morte de João Batista. João Batista ele foi decapitado, mandado pelo rei Herodes, e logo no final, depois que fala como foi a morte de João Batista, Mateus nos relata que os discípulos foram até o local, pegaram o corpo dele e levaram para o sepultar. Logo após ter feito isso, eles foram a Jesus e relataram o que tinha acontecido para ele. E também relataram as outras coisas que eles tinham feito e também os ensinamentos que eles tinham passado para o povo. Jesus, quando ouviu isso, ele chegou aos discípulos e ele falou que para eles se ausentar para um lugar mais reservado, um lugar mais deserto. Que é Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E quando os discípulos e Jesus fazem isso, a multidão viu e reconheceu que eles estavam indo, que era eles dentro do barco. E eles foram para o lugar onde supostamente Jesus estaria. Então a Bíblia nos conta, em outros evangelhos também, em João 6 e Marcos 6 também fala sobre essa passagem. A multidão ela começa a ver e eles começam a ir em direção aonde Jesus estava indo. E a Bíblia nos conta que ao Jesus chegar lá com seus discípulos, ele vê aquela grande multidão e ele se enche de compaixão deles. Isso mostra, irmão, para nós que o Senhor Jesus ele se agrada quando vê que nós estamos seguindo Ele. Ele se agrada quando chega no local e vê o que nós estamos fazendo para o Senhor, seguindo Ele e indo atrás da palavra dele. Em Jeremias 33:3, eu vou abrir aqui. Jeremias 33, capítulo 3, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Aqui o Senhor mostra para nós que se nós seguimos Ele anunciará, Ele falar coisas grandes em nossas vidas, se nós seguimos a Ele. E voltando aqui para Mateus novamente, logo após o Senhor chegar e ver a multidão, se encher de compaixão dele, a Bíblia conta que o Senhor começa a curar os enfermos que estavam na multidão. Creio eu que também ensinar aquele povo, ensinar a palavra dele. E começa a ficar mais tarde. E os discípulos chegam até Jesus e falam: olha Jesus, está ficando tarde, despede-se da multidão, para que estamos num lugar deserto, então despede-se da multidão para que eles possam ir até os povoados e poder comprar comida para si mesmo. Então Jesus ele fala: não é mister que eles vão, não é mister eles irem, dá-lhe vós o de comer. Jesus ele manda dar para a multidão comer, que eles não deveriam ir daquele jeito que estavam. E o que o Senhor nos mostra nesse trecho que eu acabei de falar, ele mostra 3 pontos muito importantes. Primeiro, que Jesus nos encontrou. Não foi a multidão que encontrou Jesus, mas foi Jesus que encontrou a multidão.
Assim como Jesus nos encontrou, Jesus nos curou, nos resgatou e nos salvou, não pôde dar uma nova oportunidade de vida, de mudança. E Romanos 1,6 cita brevemente, Romanos 1,6: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós fomos chamados por Ele, fomos escolhidos por Ele e encontrados por Ele. O segundo ponto muito importante nessa palavra, que é mostrar que Ele nos cura, que Ele nos restaura, nos transforma, nos renova e cuida da gente. Assim como Ele cuidou daquela multidão, Ele se encheu de compaixão e cuidou daquela multidão, daquelas pessoas que estavam seguindo Ele. O terceiro ponto muito importante, mais importante ainda, é que não só Ele nos encontrou, nos curou, nos transformou, mas Ele se preocupa em nos encher e nos fazer transbordar na presença dEle. Nos fazer ser mais cheios ainda. E logo após acontecer tudo isso, acontece um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele chega, traz um rapaz que eles tinham 5 pães e 2 peixes, e ali acontece o milagre da multiplicação. Logo após acontecer o milagre da multiplicação, que Jesus sacia aquela multidão, Jesus aí entra no tema que é o que eu acabei de ler, que Jesus anda por cima do mar. Vou ler novamente aqui, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. O primeiro ponto importante, irmãos, nesse versículo que acabamos de ler, é a ordenança de Jesus para que os discípulos fossem para o outro lado. Jesus, ele chega e ordenou. Jesus, irmãos, ele é um homem poderoso. Ele é poderosíssimo, ele é uma autoridade. Não só hoje em dia, mas como lá naquela época, ele era uma grande autoridade. Todas as palavras sábias, todo o amor que ele deu, a transformação de vida naquelas pessoas, transformou Jesus em uma autoridade. Tanto é que a população seguia ele para querer transformar ele em rei. Mas Jesus, ele não veio para ser rei, não veio para ser rei ali na terra, ser numa política, não. Ele veio para trazer um novo reino espiritual e uma renovação de vida para nós. Ele veio para nos fazer uma nova oportunidade de mudança e transformação totalmente em nossas vidas. Então Jesus, a gente vê pouco na Bíblia Jesus ordenando, obrigando alguém a fazer algo. Porque Jesus, ele é uma autoridade não precisa ordenar, ele só basta pedir. Não tem aquele ditado, seu pedido é uma ordem? Jesus chega e ele pede, o pedido dele é uma ordem. E nesse versículo, em outras versões também, diz que ele obrigou, tem alguns que falam mandou, compeliu, ordenou. Todos são adjetivos ali para obrigação, que ele estava obrigando os discípulos. E o que podemos ver com essa palavra, obrigar? A gente pode ver que os discípulos faziam uma certa resistência em ir para onde Jesus ordenou que eles fossem. A palavra, após ele ordenar, como ele só pedia, se o Mateus ele escreveu que ele ordenou, é porque Jesus enfrentou uma certa resistência, porque os discípulos não queriam ir, atravessar para o outro lado. Mas por que os discípulos não queriam ir? A Bíblia nos conta que eles estavam num lugar deserto, um lugar calmo. Quando Jesus ele ordena que eles atravessem o mar, os discípulos já imaginaram, meu Deus, a gente vai ter que passar pelo mar da Galileia. A Bíblia nos fala que estava anoitecendo. Como nós vamos passar pelo mar da Galileia de madrugada? Uma outra vez que aconteceu isso, que fala na Bíblia, foi da tempestade. Eles estavam no meio da tempestade e Jesus dormindo no barco. Então os discípulos eles já ficaram preocupados ali. Ele enfrentou essa resistência porque eles não queriam ir. Eles estavam em um lugar de tranquilidade. E Jesus, quando ele ordena que a gente vá, irmãos, é para a gente ir. Não é para a gente perguntar, Jesus, por quê? Para que eu vou? Por que eu vou? Eu estou num lugar calmo, tranquilo. Mas o Senhor fala, vai. Ele só fala, vai. Ele ordena que vai. Por mais que a gente esteja num lugar que já foi um lugar de cura, de milagres, assim como os discípulos estavam naquele lugar,
Jesus ele falou para eles irem. Amém? Outro ponto muito importante aqui, também falando isso sobre o Mar da Galileia, eles não queriam ir, porque o Mar da Galileia, irmãos, ele é um lugar que tem tempestades repentinas, tempestades que acontecem do nada. Então por que eles iriam sair de um lugar calmo e tranquilo para ir a um lugar em que eles não sabiam o que podia acontecer? Eles tinham que passar de todo jeito pelo Mar da Galileia, para eles passarem para o outro lado. No versículo 23 fala: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então Jesus ele se despede da multidão, enquanto os seus discípulos estão já dentro do barco, indo pelo Mar da Galileia. E Jesus ele sobe ao monte para orar. Enquanto está acontecendo isso, os discípulos no barco, o barco começa a ser levado pelas ondas. A Bíblia nos fala que o mar açoitava o barco. Açoitar é bater forte no barco. O vento era muito forte. No Mar da Galileia, ele é conhecido por tempestades repentinas porque ele está no meio de ele é muito abaixo do nível do mar e é no meio de montanhas. Então se juntam as massas de ar fria e quente, formando as tempestades. E é muito difícil acontecer. Quando acontece é repentino, do nada, e podem até formar ondas de mais de 3 metros. E quando os discípulos estão indo, eles não imaginavam, porque eles estavam indo para o lugar que eles não conheciam, que eles não sabiam. Então começa a acontecer o que eles mais temiam, começa a acontecer a tempestade. O barco açoitado pelas ondas, levado pelo vento. E o que eles mais temiam estava acontecendo. Eles estavam no meio de uma tempestade sem Jesus no barco deles. Da primeira vez Jesus estava no barco. Ele estava dormindo, mas ele estava no barco. E agora que Jesus não está mais no barco? Irmãos, quando Jesus ele pede para irmos, para a gente fazer a vontade dele, ele se responsabiliza, certo? Então, por mais que Jesus não estivesse naquele barco, os discípulos tinham que ter plena convicção que ele estava de qualquer forma com eles ali. Então, nas nossas vidas, nós muitas vezes estamos enfrentando problemas, achamos que Jesus não está por perto, mas Jesus está ali sim conosco. Jesus está ali com os braços abertos para nós. E eu imagino que quando essa tempestade começa, eles estão bem no meio do mar. Marcos fala que eles não aguentavam mais, eles já estavam cansados de remar contra o vento contrário. E eu imagino que eles começam até a murmurar: mas por que, Jesus? Por que o Senhor mandou a gente para cá? Por que o Senhor mandou a gente passar por isso? Nos mandou para esse local? Mas o que os discípulos não sabiam, irmão, é que no ponto de vista deles, Jesus não estava no barco, mas no ponto de vista de Jesus, os discípulos estavam a todo momento aos olhos dele. Aleluia! A todo momento Jesus está com os olhos voltados para nós. Ele sabe de tudo que passamos. Ele sabe, se Ele nos mandou, Ele nos responsabiliza. Irmão, Jesus ele não se esquece de nós. Por mais que a gente possa achar que está no meio de uma tempestade, que não vai ter jeito, não vai acabar, mas Jesus ele não esquece de nós. Isaías 49, versículo 15 e 16. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do fruto do seu ventre? Ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Aleluia. Palavra poderosa de Isaías. Jesus ele se mantinha com eles por todo o tempo. E Jesus ele estava no monte orando. E assim como o salmista Davi fala: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Para os discípulos, Jesus não estava ali, mas ele estava no monte olhando para eles, os olhos fixos nele.
Então devemos confiar sempre, irmãos, que Jesus está com os olhos fixos em nós. Ele sabe o que precisamos. Não devemos temer. E logo após isso, irmão, a Bíblia fala que Jesus ele desce do monte e ele começa a ir de encontro aos discípulos. Quando os discípulos menos estão esperando, surge a luz no meio da tempestade. Ele é a luz, surge a luz. Jesus andando sobre as águas. Grande milagre. Quem poderia andar sobre as águas? Na minha Bíblia não fala que ele andou, que ele andava. Na minha Bíblia fala que ele anda. Que ele anda por cima dos problemas. Que ele passa por cima dos nossos problemas para nos ajudar, para vir de encontro a nós. Quando Jesus ele está indo em direção, os discípulos se assustam. É um fantasma. Eles acham que é o fantasma porque eles não acreditam que Jesus viria até o encontro deles. Mas Jesus falou: vai que eu vou encontrar vocês depois. Então eles tinham já uma certeza que Jesus viria. E por que eles estavam com tanto medo daquela tempestade? Às vezes o medo nos causa dúvida, falta de confiança, falta de força e falta de visão também. No meio da tempestade, eu duvido que os discípulos, por mais que se esforçassem, vissem que era Jesus mesmo. Por isso que Pedro ele pergunta, eles gritam: é um fantasma, e Jesus fala: não tenhais medo, sou eu. Então Pedro fala: se é o Senhor mesmo, me manda me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus ele fala: vem. Jesus ele chama nós. No meio do nosso medo, no meio das nossas tempestades ali diárias, Jesus ele vem ao nosso encontro como uma luz para nos dar força, irmãos. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a ir de encontro a Jesus. E quando ele vai de encontro a Jesus, ele começa a ter medo do vento. O vento começa a atrapalhar, o medo começa a atrapalhar. E a tempestade vai tentar de todo jeito nos atrapalhar de chegar até Cristo. De todo jeito a tempestade vai tentar bater e nos afastar dele. Que nós não devemos dar ouvidos à tempestade, ouvidos ao medo. Não devemos alimentar o medo. Quanto mais nós alimentamos o medo, mais ele fica forte em nós, mais nos afastamos de Cristo. E Jesus ele é poderoso. Pedro ele está indo de encontro a Jesus. Mas quando Pedro começa a afundar, Jesus ele estende a sua mão poderosamente. Jesus estende a mão e fala: Pedro, eu estou aqui. Ele grita: socorro, Senhor. E no nosso dia a dia, muitas vezes nós estamos pedindo socorro para o Senhor. Nós não aguentamos, nós tentamos, falhamos às vezes. E o Senhor sempre está de braços abertos para nós, de braços esticados. No caso ali com Pedro, ele estava de braços esticados. No nosso caso, ele estava de braços abertos numa cruz. Crucificação, salvação carimbada com o sangue de Jesus naquela cruz, para nos dar uma nova oportunidade de vida com Ele. Então, irmãos, Pedro ele começa a submergir. Nessa hora Jesus nos salva. Então não devemos deixar o medo atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. José, irmãos, ele vivia normalmente com seus irmãos, até que José foi vendido por eles. José, de normal em casa, ele passa a ser um escravo do Egito. Ele não estava esperando de forma alguma, ele passa a ser escravo. Na visão de José, ele nunca mais sairia dali. E ele foi parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar, a mulher de Potifar tramou contra ele e ele foi para o cárcere, para a prisão. Na cabeça de José, ele nunca mais sairia do cárcere. Mas Jesus, ele chegou, ele mudou a história de José. Ele o tirou do cárcere para governador ali do Egito. E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ele quer transformar. Se Ele nos coloca num lugar, Ele se responsabiliza por isso. Como eu já falei aqui, eu queria trazer uma palavra totalmente diferente. Durante a semana, o Senhor me incomodou muito com isso. Bateu no meu peito muito forte com isso, para eu trazer essa palavra. E principalmente nessa parte do medo. No medo e também nessa parte de... ou quando Jesus ordenar para a gente ir, para a gente não ficar esperando. Ele sabe a hora certa de tudo. Por
mais que aquele lugar tenha sido bom, tenha sido um lugar de cura, ou aqui